Irmão, o livro de Samuel aqui, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, fala sobre a oração de Ana. E ela diz assim, irmãos, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentare para a aflição da tua serva, e de mim te lembrare da tua serva, te não esquecereis, mas a tua serva dareis um filho, varão, ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, sobre a tua cabeça não passará navalha. Irmãos, Ana aqui, ela estava angustiada e muito temerosa, irmãos, e ela clamou o Senhor pelo um presente e Deus nos deu. Irmãos, será que aqui na nossa igreja não encontra alguém, um irmão ou irmã que se encontra, quem sabe agora, no momento de angústia, né? E Deus pode estar ouvindo, irmão, a sua oração, a sua prece. Se você tem alguma coisa no coração, irmão, para que Deus resolva, leve seus pensamentos a Deus e nós vamos orar que Deus possa estar atendendo nossas aflições. Vamos ajoelhar aquele que puder. Amado Deus, Criador do céu e da terra, nós como teus filhos, se encontramos aqui neste recinto santo, agradecido pela tua bondade e o amor que o Senhor estende por cada um de nós. Aqui estamos, meu Pai, quem sabe como Ana esteve lá no templo de Deus, angustiada, e clamou a Deus fervorosamente, chorou pelos seus lamentos, e o nosso Deus abriu a janela do céu e supriu a sua necessidade. Pai, eu não sei se aqui na nossa igreja hoje existe alguém que esteja passando por esses momentos difíceis, de angústia, quem sabe, entre o cônjuge, entre filhos, quem sabe filho que às vezes não estão andando corretamente, conforme está escrito, que o Senhor possa, nesses momentos, meu Pai, abrir a janela do céu e atender a cada necessidade conforme a tua vontade. Perdoe, meu Pai, naquilo que temos falhado e nos faça presente, através do Espírito Santo, iluminando a mente de cada irmão presente e de cada amigo que honra o nosso Deus com a sua presença. Que todos sinta bem em nosso meio e sinta prazer de fazer parte deste caminho que leva ao céu. Tome em tuas mãos agora nosso irmão Vasli e use de um modo para que a mensagem que ele traga nesta manhã possa despertar a tua igreja para o trabalho de Deus e assim o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Pois essas bênçãos nós suplicamos para agradecermos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Cadê a criançada? Tem mais criança aí? Perdida por aí? Isaías? Não, Isaías não vale. Tá ok. Vamos ajuntar mais um pouquinho aqui? Um pouquinho mais para lá, Laura? E você, Gabriel, vai aonde? Tá fugindo? Vem para cá um pouco. Mais aqui. Para cá você, ó. Lucas. Tudo bem? Feliz sábado a todos. Como é que foi a atividade de vocês essa semana? Escola, dia de brincadeira, teve muita brincadeira. Hoje a gente vai conversar com um assunto muito sério. É de total interesse de vocês. Ó. O tema de hoje, da nossa história de hoje, não é bem uma história. Vem falando assim, com a força de um boi. Quantos aqui são fortes? É forte, Eduardo? Não está aparecendo muito não, hein? Ó, com a força de um boi. E o versinho áureo para a gente memorizar diz assim, ó. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe, colhe muito.
Isso aqui são as palavras do rei Salomão. Quantos se lembram quem foi o rei Salomão? O filho de Davi? Isso. Eu vou pedir para os sonoplastas projetarem uma imagem. Olha aqui. Como é que é? Foi mais sábio que Davi? Mas quem que deu essa sabedoria para eles? Deus, muito bem. Eu gostaria que todos prestassem atenção ali, ó. O que vocês estão vendo lá? Está projetando aqui, lá, um boi. Vocês sabem como é que chama aquela ferramenta ali atrás do boi? Arado? Quem falou arado? Você falou arado? Então você me cobra que eu vou trazer um brinde para você no próximo sábado. Tá vendo, queridos? Ó, prestar atenção. Arado. O que serve o arado? Para puxar o boi? Ô, louco! O boi puxa o arado. E qual que é a função daquela ferramenta ali? Preparar a terra. Muito bem, queridos. Para plantar. Muito bem. Ô, criançada inteligente, hein? Muito bem. E agora aqui eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Ó. Quando vocês gostam de quiabo? Olha aqui a cara do Leandro. Aqui, ó. Você não gosta de quiabo, Leandro? Quem gosta de quiabo aí? Você gosta de quiabo? Então toca, não quero ver você comer um quiabo, então. Vai cru? Come cru? Só você gosta de quiabo? Eu como também. Você também? Você gosta de quiabo? Tá. Vocês estão me surpreendendo, hein? E quem gosta de jiló? Ninguém gosta de jiló? Você gosta só um pouquinho? Mas aqui é muito bom. Você gosta, Laura? Meus parabéns, hein? Estão dentro da média aqui, hein? Gostei de ver. E tá bom, vamos dar um jiló aqui. Tem mais um quiabo aqui. Quem quer o quiabo? Agora já foi. Tem mais um jiló. Tá bom. Olha um jiló aqui. Não tenho mais, infelizmente. Eu queria fazer uma outra pergunta. Quantos gostam de macarrão? Vocês gostam de macarrão? Todo mundo, né? Vocês sabem do que é feito o macarrão? Hein? Da massa. De trigo, muito bem. Espera lá. Alguém de vocês já viram o grão do trigo mesmo? Não? Nunca viram? Olha aqui. Então, vamos lá. Isso, vamos passando. Pode comer, nutritivo. Vamos lá, devagar, em ordem. Lorena, ao trigo, Lorena. Muito bem. Olha, para chegar a um processo, vocês dizem que gostam de macarrão. Para se chegar no macarrão é um processo. Depois do trigo, vamos lá. Agora tá bom, hein? Tá bom? Ó, presta atenção aqui, ó. Para chegar aqui, ó, no macarrão que vocês gostam, ele precisa passar por um processo de trituração. Aí vai chegar onde? Na farinha. Aí depois vai chegar onde? O macarrão. Vocês estão com fome, queridos? Bom, devagar, devagar, em ordem, por favor. Só um. Então vocês viram aqui, queridos, ó, que o macarrão ele tem diversos formatos. Tem o parafuso, tem aqui o espaguete. Mas agora, muito mais do que gostar de macarrão, queridos, é o seguinte: nós devemos considerar todos os alimentos. Alguns de vocês disseram que não gostam de jiló. Outros disseram que não gostam de quiabo. Mas nós devemos, queridos, presta atenção, olha, considerarmos todos os alimentos. Que você não faz uso de aquele alimento que você não gosta, presta aqui atenção, olha aqui, Gustavo. Você fazer o uso daquele alimento também que você não gosta, você vai ganhar a força como de um boi. Olha lá. Está vendo como os bois são fortes? Né? E aqui é o seguinte, Salomão, presta atenção. Salomão, ele quando estava andando nas suas terras ali, no seu reino, ele viu muitos agricultores semeando ao caminharem.
E a gente sabe que se a gente semear só por semear, sem preparar a terra, como disse o Eduardo muito bem, né, não vai ter colheita em abundância. É verdade ou não é? Mas o que acontece se nós fizermos o trabalho correto? O que vai acontecer? Hein? Vamos colher com bastante abundância. O que eu quero dizer com isso? Olha, se vocês considerarem os alimentos que muitas vezes que vocês não gostam, né, vocês vão colher com muita abundância. Vocês vão ser vigorosos e também fortes, tá ok? E outra coisa, ó, quando a mamãe, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Às vezes a mamãe faz e ali prepara um alimento com tanto carinho especial e com amor para vocês. E muitas vezes vocês dizem assim, olha aqui, ó, eu não quero, eu não gosto. Mas vocês também têm que considerarem que a mamãe preparou aquilo ali com muito carinho, que é para o vosso bem. Tá ok? Tá bom? Então, hoje, lembre-se, se tiver alguma coisa hoje no prato de vocês, lá no almoço, que vocês não gostem, faz o seguinte, então, ajoelha e fala assim, Senhor, eu não gosto de quiabo, Senhor, eu não gosto de jiló, me ajuda a gostar de jiló. Me ajuda a apreciar o jiló, para que eu tenha força e vitalidade. Tá ok? Estão combinados? Tá bom? Vamos fazer a oração, então? Vamos orar. Nosso querido Deus, agradecemos ao Senhor por essas crianças. E eu te peço, de um modo especial, que o Senhor abençoe essas crianças para que elas cresçam estatura e graça diante de Ti e diante dos homens. E se as crianças, Senhor, estão tendo alguma deficiência na questão da alimentação, que o Senhor possa ajudá-las também a considerar os alimentos que o Senhor proveu a cada uma delas, a cada um de nós, e também considerar a quem preparou os alimentos. Portanto, as abençoe, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos. Deixai vir a mim os pequeninos. Provai e vede. História de hoje: surpresa no camelódromo. Esse tá 20. Esse aí, 2 é 15 e 1 é 8. Eu sou Maria Rita Paiva de Vasconcelos. Vivo na cidade de Macapá, bem ao norte do Brasil. Eu e meu marido José Rocha somos adventistas há muitos anos e em todo esse tempo temos dedicado nossa vida ao Senhor. Nós possuímos uma pequena loja de produtos naturais bem localizada na cidade. O lugar é um camelódromo com grande movimento comercial e isso nos ajuda muito nas vendas. Nossos vizinhos não aceitam o motivo porque não abrimos a nossa lojinha aos sábados, já que é o dia de maior movimento no comércio no centro da cidade. Em todo esse tempo, temos compreendido o grande amor de Deus por nós e, por isso, devolvemos a Ele, por meio de dízimos e ofertas, uma pequena parte do muito que Ele nos dá. Eu estive pensando uma coisa. Nós já tivemos muitas crises ali no comércio, com as vendas lá embaixo, conta para pagar. E em todos esses apertos, sentimos a mão de Deus sempre trazendo a solução. E até mesmo quando a crise nos pegou de cheio, Deus nos deu serenidade e ânimo para continuar. Eu acredito também que o nosso envolvimento na igreja com as coisas de Deus nos ajuda bastante nessas situações. Isso faz com que a gente não se abale diante das dificuldades. É assim que vemos a nossa fé. Fomos ensinados a aceitar todas as situações, boas, ruins, com alegria no coração. Alô? Oi? É verdade? Você tá brincando? Até os bombeiros já estão aí? Sim, você tem que vir pra cá urgentemente. Tá, eu tô indo já. Eita, a nossa loja pegou fogo.
durante a madrugada. Não é possível. Não é possível. Não acredite nisso. Como poderíamos estar assim, felizes, sorrindo nesse momento? Mas eu vou mostrar para vocês o motivo da nossa felicidade. Boa tarde. Um incêndio atingiu 6 lojas do camelódromo da Avenida Cora de Carvalho, no centro comercial de Macapá. 3 foram destruídas. Segundo testemunhas, as primeiras chamas começaram a ser vistas no início da madrugada de domingo. O tradicional silêncio do centro comercial aos domingos foi quebrado por pessoas que trabalhavam para retirar o que sobrou do incêndio. 3 lojas do camelódromo da Avenida Cora de Carvalho foram totalmente destruídas. Outras 3 também foram atingidas pelo fogo, que por pouco não chegou ao estabelecimento de José Rocha. O dono do ponto aqui disse, olha, você venha porque pegou fogo no camelódromo e você tem que vir tomar providência. De acordo com testemunhas, o fogo começou por volta de 00:30. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, mas pode ter sido um problema na instalação elétrica. Para os comerciantes, domingo foi dia de retirar os destroços para recomeçar. Até quem não perdeu nada lamentou o ocorrido. A gente sente porque todos nós aqui somos trabalhadores que estamos aqui já há bastante tempo tentando a vida, tentando sobreviver. Vocês viram? Nós não perdemos a nossa loja. Deus cuidou de tudo. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria e imensa gratidão. Oh, tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos da tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Se eu por onde for levar nos lábios um sorriso, e se quando eu falar só proferir palavras brandas,
se ao ter de sabor souber conter a minha ira, então o meu irmão compreenderá que Cristo vive em mim. Se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão. Se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive em mim. Se quando meu irmão errar, eu dele tiver compaixão, se quando ele tropeçar, eu pronto lhe der minha mão, se eu tiver coragem de voltar a outra face, se toda vez que errar eu admitir a minha culpa, se eu sempre evitar os julgamentos apressados, se eu souber amar e perdoar meus inimigos, então alcançarei a alegria de servir, e o mundo saberá que Cristo vive em mim. Amém. Maranata? Maranata? Vocês erraram, tá? Hoje é o dia da recepção, que o departamento com o irmão Elias e a irmã Vandeci trabalham, e vocês receberam um folder desse aqui logo que chegaram à igreja. E o assunto de hoje, irmãos, tem de ver com aquilo que está aqui. Deixa eu ver, quantos receberam? Levante. Deixa eu ver. Olha, agora eu sei que vocês podem, se lembrar que receberam isso, e vamos falar tudo de novo. Vamos começar de novo. Cheguei agora. Maranata? Maranata? O amor é que tem. Irmãos, a nossa igreja, num todo, como um corpo todo,
ela anda muito preocupada com a questão da recepção. E às vezes nós ficamos pensando que a recepção é um problema da Vandeci com Elias, que tem que colocar uma pessoa na porta para dar boas-vindas para quem chega. Quem esteve na igreja quarta-feira, escutou o Rodrigo falar uma coisa muito importante, que me chamou muita atenção. A recepção, a nossa recepção aqui na igreja, ela começa quando a pessoa passa ali pela porta da nossa igreja e ela já recebe toda a cordialidade de uma boa recepção. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui, você mora por aqui, de onde você é? E com jeitinho, pega o endereço daquela pessoa, um telefone para contato, alguma coisa. Traz aquela pessoa para dentro da igreja, traz ela até um local apropriado, senta aquela pessoa aqui, perto de alguém, e aqui dentro da igreja continua a recepção. Se a pessoa não tem Bíblia, abra a Bíblia para ela. Se é o inário, dá o seu inário para ela. Conveniente seria se nós tivéssemos uma unidade de escola sabatina própria para visitas, para que eles pudessem aprender na linguagem deles, porque a nossa já é um pouco mais sólida, e eles são bebezinhos ainda. Precisa de um alimento mais líquido, mais fraquinho um pouquinho, mas que tenha uma classe especial onde possa falar a linguagem deles. Então, uma boa recepção, ela começa na porta e ela termina aqui dentro? Não. Quando sai daqui, ofereça uma carona para a visita. Se ela não quer uma carona, se não precisa, leve ela até a porta, acompanhe ela. Faça uma visita para ela. Nós vamos falar sobre isso hoje, algumas coisas que nós podemos ajudar. O problema, irmãos, que eu quero relatar para vocês antes de nós estudarmos a Bíblia hoje, é um relato triste que nós recebemos da TV Novo Tempo, que me chamou muita atenção, fiquei muito chocado com o que eu ouvi da TV Novo Tempo, nesse relato. Trata-se do Expedito. Expedito é um senhor que tem ouvido e assistido a TV Novo Tempo desde 2011, e ele pertence a uma outra denominação religiosa. E ele conta nessa carta que ele sempre atendeu ao convite, achou interessante ao convite, visite uma igreja adventista. Então, como ele mora em São Paulo, ele foi visitar uma igreja adventista. Uma igreja, ele falou que extraordinária, uma igreja linda, 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 bonita. E quando ele entrou nessa igreja, foi a maior decepção que ele teve na vida dele. Do mesmo modo que ele entrou, ele saiu. Ninguém perguntou quem ele era, o que ele estava fazendo ali, se ele já era adventista, se não. O importante, irmãos, passou por alto. O Expedito entrou nessa igreja cheia de gente, ele saiu da igreja e voltou decepcionado. E o duro que ele escreveu depois, passou um e-mail para a TV Novo Tempo, relatando o que aconteceu. Mas como ele é uma pessoa sincera, ele não desistiu. Na semana seguinte, ele falou com a esposa, vamos visitar uma outra igreja. Talvez porque todo mundo assim, é uma igreja chique, todo mundo bem de vida, não ligaram para nós, vamos numa outra. Foram numa igreja mais simples. Ah, lá valeu a pena. Uma igreja aconchegante, foram bem recebidos na porta, e trouxeram, do jeito que eu falei, trouxeram para dentro, colocaram do lado de um irmão, deu a Bíblia para ele, acompanhou os textos com ele. A escola sabatina foi espetacular, numa das unidades, até que começou o culto. Quando o pregador pegou o microfone e começou o culto por volta de 11h10, assim como eu, sabe o que aconteceu? Ele olhou bem para a cara dos dois e começou a discutir religião. Falar mal da igreja, e por coincidência era a igreja que eles frequentavam. E eles voltaram para casa mais decepcionados ainda. A recepção, irmãos. O que é uma recepção? Aonde começa e aonde termina? O que eu tenho de ver com a recepção se eu sou de mordomia e eu estou aqui hoje falando de recepção? Então eu quero apresentar para vocês. Recepção na igreja, responsável, a Vandeci e o Elias. Se ele te convidar para fazer alguma coisa para a recepção, ajude esse casal. O irmão Moacir é o ancião da área que auxilia nessa hora. Eu apenas um convidado que estou aqui ajudando hoje em alguns aspectos que nós queremos ajudar. Tá certo? Por que a recepção é importante? Hebreus capítulo 13, o versículo 2.
Vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso daí, a recepção. Na Bíblia é conhecida como outro nome, tá? É hospitalidade. Nós vamos ver o conceito de hospitalidade depois. Mas aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nós nunca sabemos quem é que bate a nossa porta, quem é que vem à nossa igreja e quem é que nos aborda às vezes para tirar alguma informação conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala o seguinte: olha, não negligencie a hospitalidade, tá? Porque algumas pessoas, sem saberem, elas hospedaram anjos. E se nós formos ver o exemplo, eu escolhi 2 exemplos da Bíblia para nós falarmos, em poucas palavras hoje, sobre a recepção e a hospitalidade, que vai servir de lição para nós. O primeiro se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, nós temos ali a história fantástica de um homem que ele tinha por costume de meditar, de parar certa hora do dia e ficar meditando ali na natureza, conversando com Deus, fazendo alguma coisa, apesar que não tinha muita gente para falar, mas ele começava a meditar em Deus e pensando em alguma coisa que ele poderia fazer para melhorar o seu relacionamento com Deus. Então, aqui em Gênesis 18, começando pelo verso 1, diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste ao teu vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Olha que bonito, irmãos. A recepção nos tempos de Abraão é diferente de um pouco da recepção que nós fazemos hoje para com as pessoas. Eu quero falar primeiro dessa hospitalidade, para depois nós trazermos isso para dentro da igreja. Olha só, Abraão estava ali olhando no horizonte, talvez aquele clima seco, né? Aquele sol ardente, estridente, e ele ali, olhando, parece como com uma miragem, ele viu que 3 homens vinham vindo em sua direção. Mas como um bom hospitaleiro, aqueles homens que parece que ia passar de largo por onde Abraão estava, ele chamou aqueles 3 homens e disse o seguinte: olha, repousai um pouco, assente aqui nessa sombra, eu vou mandar vir água, eu vou lavar os pés de vocês, e depois que vocês se refrescarem, comerem alguma coisa, vocês continuem a viagem. E o que os 3 viajantes falaram? Faça isso mesmo. E mal sabia Abraão que quem estava ali era o próprio Jesus Cristo, antes de nascer da Virgem Maria aqui na terra, com mais 2 anjos. É por isso que Hebreus fala que no passado pessoas, sem souberem, eles hospedaram anjos. Nós vivemos numa época diferente, irmãos, que você abrir a porta dessa casa para qualquer um que bate e falar: entra aqui, senta aqui na minha sala, toma uma água fresca, vou te servir uma refeição, é meio complicado, eu sei disso. Mas nós nunca perdemos a oportunidade de fazer o bem para essas pessoas. Nós nunca perdemos com isso. Nós só temos a ganhar. E nós notamos que Abraão, ele tinha aí essa hospitalidade como já fazendo parte da vida dele. Sabe por quê, irmãos? Eu vou até adiantar uma coisa que eu queria falar lá no final, mas se eu esquecer, eu já vou falar já para vocês. Nós podemos treinar a igreja para ser hospitaleira. Podemos ou não podemos? Podemos, nós podemos hoje fazer um treinamento. Vamos ensinar como é que treina. Eu vou sentar aqui do lado da Raquel, e a Raquel ela vai fazer tudo para mim do jeito que eu falei. Isso é fácil.
Eu vou treinar vocês a ser hospitaleiros, a me tratar bem, a como que deve fazer, como receber na porta. Isso é fácil. Sabe qual é a única coisa que eu não posso ensinar vocês a fazerem? Está aí no folheto. A parte em vermelho. Eu não posso ensinar vocês a amar. Sabia disso, irmãos? A hospitalidade, ela tem de ver com amor. E se eu não tiver amor pelas pessoas, eu não vou ter amor nem na minha casa e muito menos por pessoas que vêm nos visitar aqui na igreja. Nós precisamos fazer a diferença. É por isso que o tema aí da hospitalidade diz o seguinte: Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, o amor aqui tem. Eu não posso, irmão, ser hospitaleiro, ser receptivo, se eu não tiver amor. Eu não consigo fazer isso. Não casa, não é a minha praia, eu não consigo fazer isso. Então não adianta. Eu preciso aprender a amar. E aprender a amar, eu só vou aprender ligado à fonte do amor, que é Deus. E isso nós vamos buscar através da tua palavra. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos, que a hospitalidade, ela não pode colocar preconceito religioso, tá certo? Se uma pessoa chegar até você e ela for de uma outra religião, você tem que tratar ela como se ela fosse seu irmão na carne e seu irmão na fé. Hospitalidade não pode ter preconceito religioso, não pode. Lembrem, pessoas sem souberem hospedaram anjos. E nós temos que entender o seguinte: quando eu sou hospitaleiro, quando eu sou alguém que gosta, que quando chega aqui na igreja e trata bem as pessoas, e eu tenho amor, eu quero entender o seguinte, que o maior beneficiado disso mesmo sou eu. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não quero ofender ninguém, a gente está em família. Aliás, hoje o único que não é batizado que está aqui é o Osmar, com a Rosana, que me conhece muito bem, e sabe que eu sou meio direto para falar. Não se preocupe não, que eu sou assim mesmo. Quantos aqui estão sentindo falta de alguém que foi batizado e não está aqui? Deixa eu ver. Onde estão essas pessoas? Onde estão? Eu vou usar um exemplo. Alguém aqui está sentindo falta do irmão Luiz, aquele senhor que senta aqui na frente? Ah, muito bem, eu também estou. Agora tem um detalhe. Por que o irmão Luiz não está aqui? Por que, irmãos? Pense. Será que a recepção falhou? Será que eu falhei aqui na unidade da escola sabatina do lado dele? Aonde que está o erro? Eu quero rasgar o verbo e lavar a roupa suja aqui. Comentei isso com o Valdir. Eu estive visitando o irmão Luiz. Tá? O irmão Luiz reclamou para mim que tem uma pessoa aqui na igreja que é líder, que quando encontra ele aqui na igreja, ela vira a cara para ele. Por isso que eu perguntei, não tem, é todo mundo adventista aqui, é bom a gente saber disso. Aonde que está o erro? O erro está em mim. Por isso que o irmão Luiz não está aqui. A doença dele é uma desculpa, mas o problema dele é um peixe fora d'água dentro da igreja. Pararam para pensar nisso? Irmãos, as pessoas mais de idade, elas são como crianças, elas querem ser abraçadas. Elas já chegaram naquela idade que parece que muita coisa, que pouca coisa que é para nós, para eles faz muita diferença. Então, eu quero dar um segredinho para vocês. Quando uma pessoa recém-batizada chega à igreja, ela é uma criança, ela precisa ser acolhida. Não é por mim que trouxe ela para a igreja, não. É por todos, nós somos uma família. Quando alguém vai na minha casa, não é só minha mulher que recebe a pessoa. Eu também tenho que receber a pessoa, eu sou da casa. Quando eu trago uma pessoa para a igreja, que eu dei estudo, ela se batizou, ela não é um problema meu, é um problema da igreja. Aqui nós somos uma família, nós somos todos da mesma casa. Ou você está aqui na minha casa hoje, que bom que você está aqui, tá certo? Eu vou fazer uma visita agora na sua casa, eu vou lá. É isso, irmãos, nós não podemos
deixar com que as pessoas venham, tomem a decisão pela verdade, que entre aqui na nossa família e elas saiam daqui como se nada tivesse acontecido extraordinário na vida delas. Nós não podemos mais permitir isso. Amor aqui tem que ter, irmãos, não é só na teoria, tem que ter na prática. Nós precisamos entender o seguinte, que quando uma pessoa chega aqui na igreja, nós não sabemos de onde ela veio, como que é a família dela, tá certo? Então nós precisamos acolher essas pessoas, tratar bem. Aliás, eu digo para vocês o seguinte, irmão de igreja não precisa de tapinha nas costas. Quem precisa de tapinha nas costas e um abraço é a visita que está aqui. Para nós, irmãos, para nós, a verdade faz a diferença. Para elas, um gesto de amor. Meditem bastante nisso. Para nós, que já somos mais conceituados dentro da Bíblia, a verdade faz a diferença. Mas para uma pessoa que entra aqui, a nossa amabilidade, ela faz a diferença. O modo como nós abraçamos, o modo como nós achegamos a ela. Quando acaba o culto, todo mundo chega e conversa com ela. Olha que bom que você está aqui. Faz a diferença na pessoa. Ela vai sentir o desejo de vir amanhã, de vir quarta-feira, de vir no sábado seguinte, de vir na Semana Santa. Agora, se você hoje for entregar um convite, só um folheto, pode dizer, ó, você está convidado para ir lá na minha igreja, pode esquecer. Não vai. Aliás, conversão, já é comprovado, é pela amizade e não pelo estudo bíblico. Se você não for amigo da pessoa, se você for um cara técnico para dar estudo bíblico, você não vai conseguir nada. Tem que ser pelo compaixão, por amor, por ser repetitivo, por levar as pessoas, vai na casa dela dar estudo, mas um dia convida ela para na sua casa tomar um suquinho. Você faz isso na sua casa, sabe como faz a diferença? É isso, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer a diferença na nossa recepção. Nós precisamos ser uma família cheia de amor, uma família que ama de verdade, na prática, mas não na teoria. Quem vai ser o maior beneficiado por isso? Nós mesmos. Sabe por quê? Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, que quando você acende uma vela, você é o primeiro beneficiado da claridade e do calor dela. Sabia disso? Quando você acende uma vela, você é o primeiro beneficiado. Quer ver uma prova bíblica de alguém que foi hospitaleiro, receptivo e teve uma bênção tão grande na vida dela? 1 Reis, capítulo 17. Abra a Bíblia de vocês. O profeta Elias, ele estava com medo de morrer, e ele ficou lá naquela caverna, aquela história da caverna lá, ficou lá uns par de dias lá, né? E daí Deus falou para ele, Elias, agora eu tenho uma missão para você. Você vai fazer um trabalho, eu vou mandar chuva, né? Só que você vai ter que falar para o rei Acabe que vai chover. Só que antes, né, vai demorar uns dias para chover, aí você vai o seguinte, você vai lá na cidade de Sarepta, e lá tem uma mulher lá, ela é uma viúva, tá certo? E ela tem um filho. E você vai lá em Sarepta, que eu tenho uma missão para você, lá nessa cidade. Olha só que interessante, irmãos, essa história da viúva de Sarepta. Verso 8. Verso 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, mas como que uma mulher viúva, em plena seca, fazia 3 anos que não chovia, ela ia sustentar um profeta? Estava todo mundo morrendo de fome, não plantava nada, não colhia nada. E Deus falou para Elias, vai lá em Sarepta de Sidom, que eu ordenei a uma viúva que te sustente enquanto você estiver morando lá. E ele foi. E quando ele chegou lá em Sarepta, ele chegou na viúva e disse o seguinte, olha senhora, faz o seguinte, vai lá e faz um bolo para mim comer, estou com fome. Ela falou assim, mas como que eu vou fazer para você um bolo para você comer, se o único trigo que eu tenho na minha vasilha é o último bocado que eu vou fazer para que eu e meu filho coma e depois a gente morra, porque não chove,
não tem como plantar, não tem como colher, nós vamos morrer. Mas ele falou, vai e faze para o profeta. E ela falou, tá bom, eu vou fazer, do jeito que você mandou. Se é para morrer, então nós vamos morrer. E o que foi que ela fez? Ela foi lá e preparou um bolo. Um bolo, pode ser um bolo simples, porque naquela escassez não dá para fazer um bolo recheado, confeitado não, tá? É o famoso, sou lá de Minas, o famoso bolo caipira. E ela trouxe esse bolo para o profeta Elias. Irmãos, pasmem. Aquela mulher fez o bolo para o profeta Elias e ele comeu. E aqui nessa história fala que a partir daquele momento, toda vez que ela virava a vasilha para cair trigo, tinha trigo. O trigo nunca acabava. A vasilha de azeite que ela virava também nunca terminava. Sabe até quando foi isso? Até que choveu, até que eles puderam plantar e colher de novo. Eu não sei quanto tempo essa mulher comeu. Mas quem foi o maior beneficiado de fazer alguma coisa em prol de alguém? Ela, a viúva. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O maior beneficiado, quando eu ajudo alguém, quando eu faço algo em prol de alguém, o maior beneficiado sou eu mesmo. É por isso que eu falei, quando você acende uma vela, o maior beneficiado, ou o primeiro beneficiado, é você mesmo. A mulher fez um bolo tão simples para o profeta, e teve alimento até a primeira colheita. Isso pode acontecer na sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar de lado a famosa religião do faz de conta. Faz de conta que nós vamos fazer uma programação bonita, faz de conta que vai vir um monte de gente, faz de conta que vai ser bem recebido, faz de conta que nós vamos visitar eles depois, tudo faz de conta, a religião do faz de conta. Sabe a religião do faz de conta? Ela não te leva a nada a lugar nenhum. Nós vamos se perder aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Não passa apenas de uma religião de formalismo, uma reunião de família. Já fez reunião de família? Vou reunir meu irmão, minhas irmãs, tudo lá na minha casa, para a gente bater papo, conversar. Daí eu vou ver o modelo de roupa da minha irmã, que carro que meu irmão tem, né? Olha lá, o celular novo. A religião faz de conta, tá? Às vezes meu irmão traz um amigo dele junto, nem nota que o colega está junto. Está preocupado com o colega dele, preocupado com ele. E nós passamos a viver aqui, nós nos amamos tanto, mas tanto, tanto, que nós gostamos tanto dos nossos irmãos, que nós esquecemos que os nossos amigos também são nossos futuros irmãos. Isso passa despercebido e nós perdemos ele. Então eu quero, nesta manhã, mostrar para vocês alguns passos que nós podemos aprender. Primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós somos a cópia de Jesus Cristo aqui na terra. Ele nos deu exemplo. E Jesus era hospitaleiro. Jesus, ele não permitiu, na multiplicação dos pães, que aquela multidão voltasse para casa de barriga vazia. Eles vieram, naquele calor, ficaram ali com paciência, escutaram todo o sermão de Jesus. Agora Jesus chama os discípulos e fala o seguinte: dai a eles de comer. E quantas pessoas que vêm na igreja aqui para escutar o alimento espiritual e saem daqui, como dizia a minha mãe, né? Com a mesma boca que chegou, saiu. Você não deu nada para ela, não ofereceu nada para ela. Puxa vida. Chegou aqui na igreja, irmãos, convida para almoçar em casa. Vamos lá em casa, vamos, né, comer com a gente. Como falou o pastor Paulo, vamos comer um trem lá. Vamos lá, a gente divide. Vocês estão percebendo, irmão? Hospitalidade. O assunto dessa manhã, irmãos, nos chama a atenção para que nós não deixamos passar despercebido essa questão pelo seguinte: a necessidade de hospitalidade. Isso aqui eu vou ter que pegar os pontos aqui que eu não vou conseguir falar de cor para vocês. Primeiro, não é fácil receber estranhos que batem a nossa porta hoje. É necessário hospitalidade, mas não é fácil receber estranhos que batem a nossa porta hoje. Segundo, entretanto, nós não podemos perder a oportunidade. O Moacir contou, no testemunho de quarta-feira, uma pessoa que bateu na casa dele, desesperada, que não consegue trabalho, tem uma família que está passando fome. E a realidade hoje do nosso Brasil é o seguinte: seu vizinho está passando fome, e você nem está sabendo. Moacir, o que ele tinha, ele socorreu a pessoa, e logo em seguida ofereceu o que para ela? Bíblia.
Não perca a oportunidade, irmãos. Bateu a sua porta, mas é drogado. Não se preocupe que ele é drogado. Amanhã ele pode ser um ex-drogado, um irmão seu. Terceiro, o próprio Salvador não tinha um lar próprio. Jesus não tinha aqui, ele falou para os discípulos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Leão tem caverna, passarinho tem ninho, João de Barro tem casinha. O Filho do Homem não tem aqui aonde reclinar a cabeça. No entanto, irmãos, olha que interessante. Jesus sentia prazer de ir na casa lá em Betânia de Lázaro, Maria e Marta. Olha que gostoso. Jesus sentia prazer, ele se repousava, ele descansava, ele tirava um cochilo na casa de Lázaro, Maria e Marta. Também o seguinte, lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele tinha acolhimento e amizade. Muito importante. Também temos o seguinte, ele deu lições de hospitalidade quando ele alimentou aquela multidão. É por isso que lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, é dito o seguinte, um dos requerimentos de uma pessoa que tem um cargo na igreja, sabe qual que é? Ser hospitaleiro. Se você não vive para servir, você não serve para comandar. O líder de igreja, lá em Tito 1,8, deixa bem claro que ele tem que ser hospitaleiro. Ele é o exemplo, ele é o líder da igreja. Então nós não podemos perder isso daí. E também, irmãos, existem bênçãos decorrentes à hospitalidade. Foi o que eu falei da mulher, a viúva de Sarepta, que ela fez o seguinte, ela deu tudo o que ela tinha para ajudar uma pessoa que ela não sabia quem era, e ela foi a maior beneficiada. Então nós temos aqui sugestões práticas para nós podermos acolher essas pessoas aqui em nossa igreja. Eu quero, partindo para o final aqui, mostrar para vocês quais são, então, os passos de uma recepção bem apropriada. Como que nós podemos ter, então, uma recepção que funciona? Uma equipe simpática e bem vestida. Isso nós temos. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Eu já fui de outra igreja, tá? Eu vou mostrar, não vou falar o que acontece, que eu vou falar o que aconteceu na outra igreja que eu era. Quando eu fui a primeira vez nessa outra igreja, não estou falando de verdade que eles não têm, não tem. Já vou deixar isso bem claro. Não conhece a verdade. Mas quando eu cheguei pela primeira vez nessa outra igreja que eu fui, uma pessoa simples, mas bem vestida, uma pessoa na porta, eu cheguei junto com a Lúcia, eu namorava a Lúcia nessa época, eu cheguei na porta, eu lembro até o nome da pessoa, a Cleuzinha, né? A Cleusa. É meio parente da Lúcia, do marido da Lúcia. Cheguei lá, o que aconteceu? Que bom que você está aqui, como que é seu nome? Tá? Como que é seu nome? Né? Primeira vez que você vem, não é a Lúcia, minha esposa, tá? É a Lúcia, mãe do Rodrigo. Ah, bem explicado agora. Tem muita Lúcia aqui na igreja, eu falo Lúcia, todo mundo pensa que é minha esposa. Não, é a Lúcia, mãe do Rodrigo. Parente do seu Ivo, ex-sogro da Lúcia. Vamos ficar mais claro assim. Essa pessoa me recebeu tão bem, irmãos. Me levou para dentro da igreja. Uma igrejinha simples, mas umas pessoas tão acolhedoras. Quando eu sentei ali com a Lúcia, quando terminou o culto, o presbítero da igreja veio pegar na minha mão, aquele dia ele que pregou, tá certo? A família inteira do pai do Rodrigo, uma família grande, todos eles vieram, apertaram minha mão, guardei o nome de todos. Azarias, Asbel, Zé Serafim, seu Ivo, Josué, o bando todo. Que bom que você está aqui. Sabe o que aconteceu? No domingo à tarde, fui para lá de novo. Foi, até que eu me tornei líder naquela igreja lá. Era gostoso lá. Domingo que vem vai ter um acampamento lá em Santa Bárbara, no acampamento da igreja. Vamos lá. E joga a bola junto, e come junto. Vocês estão percebendo? Amizade, irmão. Fizeram amizade comigo, isso me prendia lá. Foi até difícil para mim sair. A Lúcia saiu mais fácil de lá. Eu não, eu estava meio preso lá. Por quê? Vínculo de amizade. Uma recepção, uma pessoa simples na porta. Nós precisamos tomar cuidado com o seguinte, irmãos. A visita, quando chega na nossa igreja, nós temos que tomar cuidado para não mostrar que parece que é um batalhão da polícia. Tem 3 no portão, 4 na porta, 5 ali, parece que vai bater revista na pessoa. Não, irmãos. Não precisa isso. Precisa.
Eu estou falando isso para o bem de vocês mesmo. Uma pessoa na porta ali, 2, bem amáveis, receptiva, né? Um diácono ou uma diaconisa para trazer a pessoa aqui para dentro, colocar perto de uma pessoa, não deixar sentado assim, separado de ninguém, bem acolhedor. Mas senão a visita chega, parece que vai bater revista na pessoa, todo mundo, então, puxa aqui, puxa. Não. A recepção faz isso, não se preocupe. Tá? Quanto menos pessoas tiver ali, no portão e na porta, irmãos, a visita se sente mais à vontade. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a estrutura física da igreja. As visitas têm que saber que aqui tem água, tem banheiros, se precisar de alguma coisa a mais, nós temos aqui. O programa do dia, nós temos escola sabatina, culto, o mais tardar 15 para meio-dia termina o culto e tal. É interessante ela saber que tem hora para começar, para terminar, é ordem, é a lei do céu. As crianças, olha, tem criança, nós temos umas salas apropriadas para as suas crianças. E informação, procurar informação, anotar aí nome, endereço, se a recepção não conseguiu, se sentou do lado dela, tente pegar um contato com ela. Formar uma classe aconchegante. Ou você está ficando na nossa classe hoje, seja bem-vinda, tal. Temos que ter um tema apropriado para isso. E esse tema, nós temos que ter uma classe especial para visitas aqui na igreja. E um culto participativo. O que é um culto participativo? Eu tenho uma coisa hoje que é informação. Eu já corri o olho e vi, se tivesse alguém aqui que não fosse da nossa fé, eu teria que mudar todo o tema para não ser agressivo com as pessoas que estão aqui. Senão ela vai pensar, pô, mas vocês são tudo errado mesmo, né? Vocês entendem? Então, a pessoa que está pregando, ela tem que ter sabedoria, como se diz assim, um sermão na manga, porque se ele for falar de um assunto, e ele sabe que tem uma pessoa que não é do nosso meio, e aquilo que você falar pode agredir o ouvido dela, o que você tem que fazer? Bom, vou mudar o assunto aqui, porque hoje eu não vou poder falar esse assunto, pensar comigo, né? Senão tem uma visita aí que não vai se sentir bem naquilo que eu vou falar. Então, nós temos que ser muito cuidadosos para não apresentar a forma que desperte preconceito nas pessoas, no culto participativo. E o atendimento pós-culto, irmãos. O que é o atendimento pós-culto? Uma pesquisa foi feita o seguinte, que quando uma pessoa visita a igreja, Herbert Miller, ele escreveu o seguinte, que nas próximas 36 horas, se a pessoa que visitou a igreja, ela recebeu uma visita de 15 minutos, tem 85% de probabilidade que essa pessoa volte. 15 minutos em 36 horas. Se essa visita for feita em 72 horas, cai para 60% a probabilidade dela voltar. Tá certo? Agora, se for feito depois de uma semana, apenas 15%. E se demorar 10 dias, a pessoa não volta mais. É sinal que você não se preocupou com ela. Certo? Irmãos, não negligencie a hospitalidade, porque alguns, sem souberem, hospedaram anjos. É aquilo que eu quero repetir agora, que eu não esqueci e vou lembrar vocês. Falei 15 para meio-dia, eu tenho que manter meu horário. Vou falar uma coisa para vocês. Nós podemos mobilizar a igreja para ser bons e receptíveis, mas nós não podemos ensinar a igreja a amar. Amor é algo que brota aqui dentro. Sede hospitaleiro, sede receptivo. Aqui na igreja e na sua casa, você vai ser o primeiro beneficiado. Que Deus possa te abençoar, que nessas poucas palavras que tivemos hoje sobre a recepção, elas possam refletir na sua vida e que você, de agora em diante, você possa ser um instrumento de Deus aqui dentro da igreja para ajudar aqueles que aqui virão. Amém. Depois dessa maravilhosa mensagem, vamos cantar o hino 561. Fiquemos de pé. Irmãos, ao cantar esse hino, reflita na mensagem desse hino que ele tem para você. Você não vai para o céu sozinho. Alguém vai com você. Reflita. O celeste lar glorioso da
a Jerusalém de Deus. Eu espero muito ansioso encontrar queridos meus. Lá hei de rever amigos que me amavam como irmãos e que aguardam no jazigo a feliz ressurreição. Ó, vem tu também comigo a nova Jerusalém, pois a ti, ó meu amigo, quero lá rever também. Lá anseio ver amados que ainda aqui em eu estão, pois Jesus, seu advogado, ainda faz intercessão. Lá desejo ouvir louvores de teus lábios, meu irmão, quando após terrestres dores nós cantarmos em Sião. Ó, vem tu também comigo a nova Jerusalém, pois a ti, ó meu amigo, quero lá rever também. Quando lá no lar divino ao teu lado eu caminhar, ó que gozo peregrino, ó que glória singular. Queres este gozo ansiado, esta glória que seduz, sermos todos estreitados pelos braços de Jesus. Ó, vem tu também comigo a nova Jerusalém, pois a ti, ó meu amigo, quero lá rever também. Eu acredito que esse hino já falou todo o sermão, tá? Pega na mão do seu irmão, pegue. É para ele que você vai, com ele que você vai para o céu. Tá? Pegue. Eu não vou fazer aqui uma oração de reconsagração, não. Sabe o que nós vamos fazer, irmão? Segura aqui no meu braço. Pode, né, Liz? Pode, né? Tá bom. Nós não vamos fazer oração de reconsagração aqui, não, irmãos? Eu não vou fazer uma oração aqui de apelo, que Deus mude o seu coração. Eu não vou fazer isso, não. Simples. A religião é simples. Sabe o que nós vamos fazer? A oração do Pai Nosso, pegando na mão do irmão. Tá? Feche seus olhos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Foi em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.
ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei.